Os meus irmãos lá do Instituto Visão Divina já foram apresentados nesta noite, mas são meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Apesar de tudo, nós somos irmãos. Eu amo vocês. Aleluia! Amém! Eu amo vocês, em nome de Jesus. Amém? Livro de Salmos, Cântico dos Cânticos, número 89. Salmo de número 89 e o verso de número 20. Para a glória de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Salmo de número 89, verso de número 20. Somente esse verso, para a glória de Deus. Diz assim: encontrei a Davi, meu servo, e com o seu santo óleo o ungi. Podeis aceitar em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela oportunidade que nos dá de transmitir e de nos dar a confiança de pregar a sua palavra. Estive falando com Deus, assim como Jacó lutou com o anjo. Falei: Deus, eu não aceito falar nada do meu coração para a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor não está para ouvir as minhas palavras, mas a palavra que o Senhor coloca na minha boca. E Deus me deu essa palavra aqui no livro de Salmos, quando Deus dá testemunho de Davi, dizendo que ele o achou, dizendo que ele o chamou para uma obra e derramou azeite sobre a sua cabeça. Azeite é para consagração. Quando alguma pessoa ou algum utensílio ou algo era para Deus, este utensílio ou esta pessoa, ela era ungida com óleo para se consagrar ao Senhor. Por isso que diz a unção. Mas para que você possa entender o que Deus está querendo dizer para nós nesta noite, é necessário a gente andar um pouco atrás, alguns livros mais abaixo, como no capítulo de 1 Samuel, no versículo de número 16, quando Deus assim chama um profeta por nome de Samuel e diz para ele: Samuel, levanta-te, enche a tua botija de azeite e vem, porque eu tenho rejeitado a Saul e eu tenho escolhido um novo rei, e você vai o ungir, você vai o preparar para a obra que eu, Deus, dizendo Deus como profeta, irei realizar. Mas o mais interessante é o que estava acontecendo em Israel naqueles dias. Samuel, ele era aquele que predominava. Samuel tinha 3 ministérios. Primeiro ministério, ele era profeta, depois sacerdote, terceiro juiz. E ele era quem comandava, ele era quem governava o povo de Israel. Mas o povo de Israel começou a observar e viu que as demais nações, eles sempre tinham um líder, eles tinham um cabeça, eles tinham um rei. E eles, de certa forma, invejaram aquela posição que não havia na terra de Israel, a posição de rei, a posição real. Então agora eles reclamam para Deus através do ministério de Samuel, dizendo: olha, todas as nações têm reis, nós também queremos um rei para que lidere, que vá à frente de nós nas batalhas. Deus olha do céu, Samuel também se entristece muito. Deus olha e aceita a proposta do povo e dá um rei segundo o coração do povo. O seu nome se chamava Saul. Saul foi um rei segundo a vontade do povo, aquilo que o povo achou que seria bom, aquilo que o povo achou que seria agradável, aquilo que agradou os olhos daqueles que o elegeram. E o mais interessante é que esse rei no início
ele começou a sua trajetória muito boa, ele começou o seu ministério muito bem, com muito fogo, com muita graça, com muito mistério, mas, porém, ao decorrer do tempo, Saul, ele foi mudando, devido às oportunidades e à grandeza que Deus ia estabelecendo. E essa grandeza fez com que nascesse no coração de Saul o desejo de se achar melhor do que aquele que o havia chamado. E quando isso acontece no meu coração, quando isso acontece no seu coração, só existe um caminho para onde você vai. Esse caminho nunca vai ser para cima, esse caminho sempre vai ser para baixo. E o interessante é que agora Deus olha para Saul e observa as suas atitudes e começa a desprezar no seu coração. Deus olha para Saul e o rejeita como rei, diz assim: olha, este homem não podia ser rei nem das galinhas do vizinho, porque ele não sabe administrar aquilo que foi imposto sobre as suas mãos. Então agora Saul, ele tenta ainda dominar o reino de Israel pelas suas próprias forças. A primeira lição que eu aprendo já é aqui: nós nunca vamos conseguir controlar nada que é de Deus com a força da nossa mão. A gente só conseguimos controlar alguma coisa, se é que controlamos, quando entregamos na mão do Senhor e falou: Deus, o Senhor é o meu guia, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor faz de mim o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me deixar nessa posição, amém. Se o Senhor não quiser me deixar nessa posição, qualquer outro lugar que o Senhor me colocar, eu aceito, porque é o Senhor que manda na minha vida e não sou eu que mando no Senhor. Mas Saul, ele continuava tentando manter o reinado e Deus o rejeitou. Saul era rejeitado, mas não sabia. Saul já não era mais aceito, ele estava no cargo temporariamente, ele só estava preenchendo uma vaga que já estava sendo contratada por outra pessoa. E o interessante é isso, que agora ele continua trabalhando, dirigindo a casa de Israel, mas Deus já estava com o olho em outra pessoa lá no vale, no meio das ovelhas, apacentando o rebanho. E o interessante é que nesse texto diz assim, que Deus, ele achou a Davi. Ou seja, se Deus, ele achou a Davi, é porque é muito interessante. Eu imagino Deus achando a Davi, eu imagino Deus procurando, melhor dizendo, a ele. Deus entrando na terra de Israel, visitando algumas pessoas de grande importância, Deus visitando pessoas de cargo, príncipes, sacerdotes, pessoas que talvez teriam muito mais condição. E Deus começa a procurar no coração daquelas pessoas algo a qual ele pudesse usar, um coração segundo dele, para que ele pudesse depositar todo aquele império de Israel. E ele começa a procurar em Cafarnaum, ele não acha. Ele começa a procurar em Samaria, ele não acha. Ele vai até Betel, ele também não acha Betel, mas ele chega em uma cidadela por nome de Belém. E quando ele chega em Belém de Judá, ele começa a procurar nas ruas, ele não acha. Quando de repente ele olha dentro da casa de um homem chamado Jessé, ele vê Abinadab. Abinadab era um homem grande, importante, Deus não aceita. Depois ele vê Samar, Deus também não aceita. Depois Deus vai mais adiante e não aceita os demais. E Deus olha dentro da casa e não vê ninguém. E quando ele sai procurando pelos pastos, pelos valados, ele encontra um menino com sua harpa, quem sabe sentado numa pedra, olhando as ovelhas de seus pais e cantando desta maneira: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi, aleluia, não imaginava, mas de lá do céu Deus o contemplava, Deus o namorava. Você quer receber uma palavra de Deus para a sua vida? Você não sabe ainda, mas de lá do céu existe um Deus que contempla a minha, a tua vida, e Ele te observa o seu levantar, o seu deitar. Talvez você está servindo a Deus na sua simplicidade, na sua pouca fé, na sua humildade, mas Deus olha para você e fala assim: olha, está vendo aquele moço? É aquele moço que eu vou colocar sobre a casa de Israel para reinar sobre o meu povo. Você acredita nesta palavra? Você acredita que Deus é o Deus que te contempla nesta situação em que você está vivendo?
sai. Olha que interessante, quando eu comecei a buscar esta palavra, que Deus começou a falar comigo em oração acerca desta história, eu me emocionei, porque Deus agora ele vê aquele moço simples, franzino, de baixa estatura, de boa aparência, trabalhando no pasto, apacentando ovelha. Olha a importância de tudo que você fazer com excelência, porque talvez você está fazendo uma função tão pequena que aos seus olhos você vai falar: isso daqui não é nada, mas Deus lá de cima está vendo que você está fazendo com tanto gosto, com tanta excelência, que ele fala assim: esse camarada aí serve, porque se ele está fazendo isso com gosto, com excelência, quando eu colocar ele no muito, ele vai fazer melhor ainda, para a glória de Deus. Mas o problema de Saul era esse: ele ia oferecer sacrifício, ele fala: eu vou lá na frente do sacerdote, eu vou fazer de qualquer maneira, pegar qualquer coisa aí, põe aí e faz de qualquer maneira. Não, Davi ele sempre tinha isso no seu coração: eu não vou oferecer nada para Deus que não me custe nada. Você tem que entender, irmão, que para Deus só vale aquilo que para você vale. Se não valer para você, também não vale para Ele. Mas se você está dando uma coisa para Ele que vale para você, para Ele já é muita coisa. O que você tem dado para esse Deus? E o mais interessante é que agora Deus desperta o profeta e fala: profeta, vai e desce lá. Quando o profeta chega naquele lugar, o profeta ainda tinha no seu coração a Saul. Não, é Saul, porque Saul já está conosco há tanto tempo, Saul já nos ajudou tanto, Saul já venceu tantas batalhas, Saul foi o cara lá no passado, até Tora ele rasgou no meio. Agora vamos deixar Saul de canto, por quê? Porque Deus o havia rejeitado. E ele falou: profeta, não tenha mais dó, porque eu já o tenho rejeitado, para que não reine mais em Israel. Talvez se ele se humilhasse assim: olha Deus, me dá uma chance pelo menos de eu viver, ele teria. Mas ele preferiu o cargo, ele preferiu a posição, do que descer e reconhecer que ele não era nada diante de Deus. Aí Deus vai lá e escolhe um menino. E o mais interessante é que a unção que Deus, ele diz aqui que depositou sobre a vida de Davi, eu só estou apenas introduzindo a mensagem para poder aplicar ela dentro do que nós lemos aqui no verso de número 20. É que Deus diz que ele achou a Davi e sobre Davi depositou uma unção. Essa unção que ele fala aqui não é qualquer unção. Essa unção que ele está falando: com o meu santo óleo. O santo óleo é o óleo da consagração do templo. E ele está dizendo: olha, com o óleo da consagração do templo eu ungi. E essa unção é tão grande, essa unção é tão poderosa, que Deus deposita na vida de Davi, que essa unção não pode ser derramada de uma só vez, porque se ela for derramada de uma só vez sobre a vida de Davi, Davi não irá suportar o tamanho da glória que se apossaria da vida dele. Então Deus ele pega e reparte essa unção de Davi em 3 unções. Diga comigo: 3 unções. E é sobre as 3 unções de Davi que eu quero pregar para você nesta noite, porque Deus ele tem essas 3 unções para derramar sobre a tua vida. Lavante a séria. Talvez você está aqui hoje e você não imagina o tamanho da unção que Deus ele quer depositar pela sua vida. Talvez você já acordou hoje, já falou: Deus me dá unção, me dá poder. Mas se Deus dá tudo de uma vez, você não vai ter capacidade de suportar o tamanho da glória. Mas Deus vai fazer assim: eu vou dando a parcelada para ele, essa unção, para que ele possa ter condição de absorver o peso da glória que eu vou depositar sobre a vida dele. Você acredita que há um peso de glória da parte de Deus para ser depositado na sua vida? Levanta a tua mão para cima, adore ao Rei Jesus, porque há o sal de Deus sobre a nossa vida nesta noite. Davi agora, sem saber, sem imaginar, ele é surpreendido por Deus. Imagine a cena, irmão. Samuel entra na casa, Deus fala que não é nenhum daqueles grandalhões. Aí manda chamar o menino: ninguém vai sentar na mesa. O sonho de Davi
era um dia sentar naquela mesa e poder fazer parte dela. Por ele ser o menor da casa de seu pai, a função de Davi era ser o limpador dos pratos. Então como que era? Davi estava lá no campo comendo, apacentando, melhor dizendo, enquanto isso seus irmãos estavam se alimentando. Quando Davi chegava em casa, a mesa estava posta e todos já tinham comido. Davi vinha, pegava das migalhas que sobravam, se alimentava, tinha que limpar a mesa e deixar a mesa preparada para o dia que vem. E o sonho de Davi era um dia poder chegar junto com todo mundo, assentar na mesa e fazer parte do banquete. Eu quero dizer para você uma coisa: talvez estão banqueteando e você ainda nunca sentou na mesa para banquetear, mas eu tenho uma palavra de Deus, há uma unção de Deus que te espera, e nesse dia, no dia dessa unção, vai haver uma mesa preparada e ninguém vai poder sentar nela, porque essa mesa é sua. Deus vai te colocar sobre ela, é a tua vez de assentar na mesa e glorificar o nome do Senhor. Mas o interessante é que os seus irmãos ficam na expectativa, esperando que ainda Davi também fosse ser rejeitado. Quando Davi aponta na porta, Deus já fala com o profeta dizendo: olha, é esse que você vai ungir sobre a casa de Israel. Não é chocolate. Remite a subir de calavacerca. Deus está dizendo aqui que tem pessoas, principalmente lá conosco, lá na casa, que ninguém te dá nada, ninguém acredita no seu sonho. Todo mundo acha que você vai ser mais um rejeitado, que o seu sonho não vai alcançar os objetivos de Deus para a sua vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus, Ele te escolheu, Ele te achou, Ele está te preparando para uma grande obra. E quando tu sair daquela casa, todos vão ter que ver a unção de Deus que está sobre a sua vida. Capítulo de número 16 do livro de 1 Samuel, verso de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: e tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E Samuel voltou para sua casa em Rama. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você aqui nesta noite. Deus está dizendo para mim e para você que a unção que Deus tem para depositar na sua vida não vai ser no momento em que ninguém vai ver. A unção que Deus vai depositar na sua vida não vai ser somente no particular. É muito interessante isso, porque lá, aleluia, no livro de Mateus, no capítulo de número 7, se não me falha a memória, diz, ou no 6, melhor no 6, diz assim: tranca a porta do seu quarto e ore em secreto a Deus, e o Pai que está em secreto te recompensará, não em secreto, mas publicamente. Eu quero dizer para você: você está orando, você está gemendo, você está clamando, ninguém está vendo, ninguém te entende, mas eu quero dizer para você que quando chegar o momento de Deus decalava a súplia, derramar a unção sobre a tua vida, todos vão ter que ver o derramar de Deus na sua vida, a glória de Deus a se manifestar sobre o seu viver. Aleluia! Porque vai ser sobre os seus irmãos, na frente. Meu Deus. E diz que a partir daquele dia em diante, a unção de Deus se apoderou de Davi. Eu chamo esta primeira unção que Deus colocou no meu coração, esta primeira unção de Davi, da unção da promessa. Diga comigo: unção da promessa. Unção da promessa. Por que unção da promessa? Porque Davi ainda era criança, ele não estava preparado para reinar em lugar nenhum. Então Deus faz assim: pega o azeite e fala: olha Davi, está vendo esse azeite? Eu estou derramando hoje sobre a sua cabeça. Eu derramo esse azeite sobre a sua cabeça hoje, mas lá na frente, essa unção, ela vai servir para você chegar no objetivo de Deus para a sua vida. Aleluia a Deus. Glória a teu nome. Você não entendeu, eu vou te explicar. Davi, ele estava sendo abençoado, ele estava sendo honrado, mas ao mesmo tempo que Davi estava sendo honrado e abençoado, Davi estava entrando numa grande provação da parte de Deus para a vida dele, porque Deus estava falando para ele desta maneira: olha, o azeite já está sobre a sua cabeça, mas vai depender da sua atitude de agora em diante.
sua vida. E o mais interessante é que essa unção de promessa na vida de Davi começa a trazer, aleluia, louvado seja Deus, algumas coisas na sua vida. Começa a vir algumas barreiras, alguns impedimentos, algumas lutas a serem conquistadas. Toda unção que vem sobre a minha vida, toda unção que vem sobre a sua vida, não é simplesmente para você mostrar que você tem poder, que você fala em línguas, que você pula e que você sapateia. A unção de Deus na sua vida é para mostrar para o inferno que você tem capacidade de Deus para vencer as barreiras que se levantam contra a sua vida. A primeira dificuldade que Davi teve depois que ele recebeu a unção foi essa, que ele recebeu a unção hoje. E ele voltou para o pasto para poder cuidar de ovelha. Tem muita gente enganada, irmão. Deus te fez promessa, Deus me fez promessa, mas não é assim de qualquer hora, de qualquer momento. É um tempo determinado por Deus. Deus quer ver o que você vai fazer depois da unção. Receber a unção é fácil, é você orar, é você jejuar, ela vem, mas Deus quer saber o que você vai fazer com a unção depois. Eu estava falando com Deus nesta madrugada, eu falei: Deus, me dá unção, me dá unção, me dá unção. Deus falou assim: tá bom, eu te dou unção, mas o que você vai fazer com essa unção que eu estou te dando? Você vai aparecer, você vai se mostrar, ou você vai glorificar o meu nome e mostrar para todo mundo que você não é nada e que eu, o Senhor, sou tudo na sua vida. Na calabra só me dará sair, alabanda Davi, aleluia, podia ter se enganado, podia ter ficado triste. Olha, eu recebi unção de rei, eu tô reinando sobre ovelhas. Ei, irmão, se Deus te deu unção e você está apacentando ovelha, fica com a ovelha que Deus te deu. Espera o momento de Deus, porque na hora certa Deus vai te colocar sobre todo Israel. Mas enquanto isso, fica nas ovelhinhas de Jesus. Fica no pouco, porque Deus vai te exaltar sobre muito. E lá, a unção de Deus já começou a se manifestar na vida de Davi, porque ele estava um dia apacentando. Isso Davi conta essa história. Ele estava apacentando as ovelhas, veio como um leão e também um urso para tentar arrebatar uma de suas ovelhas. E quando ele foi, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi, e ele foi após o leão e também contra o urso, e pegou a ovelha da boca do leão, como também do urso. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Você tem a unção depositada em você. Talvez você ainda não está, aleluia, disponibilizando dela como você deveria. A unção já está aí, mas muitas das vezes você não toma posse dela. Sabe o que eu entendo com isso? Davi estava lá cuidando de ovelha, chegou o leão bravo. O urso falou assim: quem que é esse menininho aí? Quem que é essa coisinha feia, magra? Ele falou assim: olha, eu sou ungido do Senhor, eu sou rei de Israel, me dá minha ovelha, me dá minha ovelha. Há uma unção de Deus sobre a tua vida, há uma unção de Deus sobre a tua vida. E muita gente anda te subestimando. Muita gente não está entendendo. Fala: quem que é esse camarada aí? De onde que veio? Quem que ele é? Quem que é o Paulinho? Mas dentro do Paulinho há uma bomba atômica de Jesus que está prestes a explodir para a glória de Deus. O primeiro obstáculo dele foi o leão e o urso. O leão e o urso tem uma simbologia muito interessante. A carne, as vontades da carne, os prazeres da carne e também o pecado. A força do pecado, as concupiscências da carne. A primeira vitória que a unção de Deus deu para Davi, a unção de Deus deu para Davi foi essa: a capacidade de vencer a carne com as suas paixões e o pecado. E muitas das vezes eu falo: Deus, eu já pulei tanto, eu já corri para cá, e cadê essa unção da minha vida? Porque muitas das vezes passo por
por situação, me sinto fraco. Deus fala assim: olha meu filho, é que o meu poder se aperfeiçoa na sua vida. Não é quando você está forte, profetizando, cantando e dançando. É quando você está fraco, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua vida. Não na sua fraqueza de má vontade, mas na sua fraqueza de boa vontade. Tem alguém fraco aqui de boa vontade? Aperfeiçoamento de Deus sobre a sua vida. O primeiro obstáculo Davi passa com esta unção da promessa. Quando Davi agora está continuando a sua trajetória, ele agora recebe um cargo a mais, uma nova função. Além de ser o pastor das ovelhas, agora também é mensageiro de queijo. É aquele que conduz queijo para os seus irmãos na batalha. Já subiu de cargo. A unção de Deus, ela tem a capacidade de te tirar de uma posição comum, uma posição baixa, e começar a fazer você galgar posições elevadas diante do Senhor. Mas você tem que saber administrar sobre esta unção que Deus tem te dado. O mais interessante é que agora, o que acontece? Davi vai para a guerra levar queijo para os seus irmãos. Quando ele chega na batalha, ele vê um gigante que afrontava o povo. Gigante tem uma simbologia muito interessante. O gigante tem uma simbologia muito forte. Nós já ouvimos um sermão sobre isso, que diz que o gigante simboliza toda a força do inferno concentrada na pessoa daquele gigante filisteu, que afrontava o exército do Deus vivo. Abando que a série. E aqueles homens, é isso que eu acho muito interessante, aqueles homens que eram preparados, aqueles homens que tinham capacidade física e também mental, e que tinham estratégia de guerra, que podiam se levantar para enfrentar aquele gigante, eles não fazem isso. Eles se acovardam, eles recuam, eles se escondem. O verdadeiro missionário é aquele que aparece no campo missionário, não no momento em que todos estão no campo. Ele aparece no momento em quando ninguém quer ir para o campo realizar a obra, que talvez para muitos é complicada de ser realizada. O verdadeiro missionário é aquele que realiza obras que muitas das vezes ninguém quer realizar. Lavando que a sério, todo mundo correndo, até o que se dizia o reizão de Israel falou: não, nessa batalha eu não entro. E olha que o homem também, ele era alto, Saul era um homem alto, ele não quis ir para a batalha. Aí chega um menininho pequeno, simples, lá no campo trazendo queijo para o seu Deus, e fala assim: olha, quem que é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Você não está entendendo, eu vou te explicar. Existe uma unção dentro de você, e essa unção, ela te dá ousadia. Essa unção que está dentro de você, ela te dá uma coragem diferenciada. Quando muitos estão recuando, querendo parar, querendo desistir, você está dizendo: eu enfrento, eu vou para frente, eu vou em cima, porque o Deus de Israel é sobre a minha vida. Quantos acreditam nessa unção da promessa? Quantos acreditam? Deus está dando ousadia para a sua vida. Deus está te dando encorajamento. Deus está te dando capacidade para pelejar mais do que os outros nessa noite. Davi, agora ele vai e desce para o campo da batalha, e a unção que está sobre a vida dele, a unção da promessa, lhe dá a capacidade de vencer batalhas que talvez para um homem normal não seria capaz, porque só a unção de Deus pode fazer 4 coisas. Primeiro, te levar aonde você nunca ia ser levado, fazer você ter o que você nunca teria, fazer você ser aquilo que você nunca seria, e fazer você tomar posse daquilo que você nunca tomaria na sua vida. Quer receber essa porção da parte de Deus? Quer receber essa unção? Recebe essa unção, não das minhas mãos, mas da mão do eterno Deus, que se estende sobre a sua vida e te abençoa nesta noite. A unção da promessa na vida de Davi era tão forte que aquele gigante se tornou pequeno. E outra coisa que me chama a atenção, que a unção de Deus na vida de Davi é tão poderosa que Deus tem a capacidade de transformar coisas pequenas para matar coisas muito grandes. Você não entendeu. Uma pedrinha minúscula derrubou um gigante de 3 metros e pouco de altura.
Eu quero dizer para você, talvez você está esperando muita coisa acontecer, mas a unção de Deus que está sobre a tua vida vai transformar uma coisa pequena, insignificante, que talvez aos seus olhos não é nada, em algo tão grande, tão poderoso, que vai te dar uma vitória em que muitos não vão acreditar que Deus é poderoso para realizar na sua vida. Agora Davi, ele lança a pedra, derruba o gigante. A unção que está na vida de Davi começa a ser notada. A unção que está na vida de Davi começa a ser desejada. Porque aonde Davi passava, as pessoas falavam assim: esse menino é diferente. Aonde Davi chegava, ele já não era mais o Davi que cuidava das ovelhas, o Davi que levava queijo. Agora ele já era conhecido como o Davi que matava gigante. A unção de Deus tem esse poder de te dar nome. Não é nome de fama, de renome, não. É nome para que as pessoas saibam que Deus é na sua vida nesta noite. Davi agora, ele começa a ser reconhecido. Saul já logo vê e fala: esse camarada aqui é bom, esse camarada tem habilidade, eu vou pôr ele do meu lado, porque qualquer coisa eu ponho ele na frente da batalha. Qualquer inimigo eu jogo ele na frente da batalha. Qualquer coisinha que acontecer é Davi. Mas só que agora Davi, ele começa a ser apoderado da parte de Deus, e ele começa a vencer tantas batalhas para Saul, a ponto de quando ele entra na cidade, está todo mundo esperando o rei chegar. Aí entra Davi na frente do rei, e as mulheres pegam o pandeiro, pegam o instrumento e começam a falar: olha, Saul matou 1000, Davi matou foi 10.000. Saul olha aquilo e fala: eita, aí não, você pode ir na frente da batalha, você pode ir na luta, mas o nome que tem que aparecer é o meu. Mas eu quero dizer uma palavra para você nesta noite: o único nome que aparece na nossa vida é o nome de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, de Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim é digno de ser ser nomeado para alguma coisa nesta terra. Tu que acerga, meu Deus, eu estou sentindo a glória de Deus neste lugar, e Deus está dizendo no meu coração que Ele libera um som de promessa sobre a nossa vida nesta noite. Pessoas que já estavam desacreditadas, pessoas que já não acreditavam, mas na promessa de Deus, hoje Deus derrama um som de promessa, restauração de promessa, avivamento da sua promessa, e você passa a acreditar naquilo que o Senhor te prometeu. Acredita, 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 acredita. Essa promessa vai se cumprir. Essa é a promessa de Deus. Acredita. Onde a sobrenai. Salve inveja. E a unção de Deus, a promessa de Deus também tem este poder de atrair inimigos, atrair inveja. Porque as pessoas desejam ter a capacidade que você tem, mas não é que elas não podem ter, é porque elas não foram escolhidas para aquela determinada chamada. Verdade. E quando elas não são escolhidas para aquela determinada chamada, elas acham no direito de falar assim: olha, você não tem direito de receber essa chamada, porque eu não recebi essa chamada, porque você vai receber essa chamada. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se Deus te escolheu, está escolhido. Se Deus te chamou, está chamado. Deixa falar, deixa dizer o que quiser. A unção cair, foi Deus que colocou, foi Deus que te nomeou, foi Deus que disse uma palavra ao teu respeito. E se a palavra de Deus ao teu respeito, eu digo uma palavra para você: nenhuma das palavras de Deus ela pode ser frustrada na sua vida. Agora, Davi começa a ser perseguido por causa da unção da promessa. Eu me lembro de José. José recebeu uma promessa por intermédio de sonho. José também não vigiou muito, porque ele já estava contando para todo mundo a promessa. Mas amém, aleluia. Agora os seus irmãos falam assim: olha, esse camarada ele é um sonhador demais, ele quer ser muita coisa, ele quer aparecer muito. Por que só ele? O fecho dele fica de pé e os nossos se prostram. Porque o sol e a lua só se dobra diante dele e diante de nós não. Eu quero dizer para você uma coisa:
E a Bíblia diz que invejava ele pelas suas palavras e pelos seus sonhos. Eu quero dizer para você, a unção de Deus na sua vida tem causado inveja em muitas pessoas. É por isso que você é caluniado, é por isso que você é perseguido, é por isso que ficam procurando ocasião contra a sua vida. Mas eu quero dizer para você o que já foi dito aqui, livro do profeta Isaías, capítulo de número 54, 17. Tem uma ferramenta preparada, contra a sua vida prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu as condenarás. Essa é a promessa de Deus na sua vida, essa é a promessa de Deus na sua vida. Levanta a tua mão, recebe a promessa, recebe essa unção da promessa de Deus sobre você. Mas a unção da promessa na vida de Davi também dá uma capacidade na vida dele que poucos têm. A capacidade de suportar as aflições. Meu Deus. A capacidade de vencer as calamidades e as adversidades que se levantam contra a vida daquele que é escolhido do Senhor. Sabe quando você conhece uma pessoa que tem capacidade de Deus, que tem unção de Deus? Não é nos momentos bons que ela está saltando e pulando na glória. É no momento em que muitas das vezes as pessoas falam para si, vai cair, não vai suportar, não vai aguentar. E do nada, da penumbra, do zero, Deus pega e levanta aquela pessoa, coloca de pé e fala assim, aqui tem promessa. Quantas vezes já olharam para você e falaram assim, agora acabou, vai morrer, é o fim. Mas Deus pegou na mão e falou assim, vai lá no pó, vai lá na cinza, mas eu levanto, eu exalto, eu coloco de pé, porque o justo cairá 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o colocará de pé. Deus está colocando você de pé. A unção de Deus, a promessa de Deus, ela te coloca de pé nesta noite. Meu Deus. Davi agora vai para uma caverna, lá para a casa onde que nós estamos, lá lá na visão divina, na caverna de Adulão. É lá. Davi vai para lá, para a caverna de Adulão, onde só tem homem endividado, onde só tem homem amargurado de espírito, homem abatido. Aleluia, mas que Deus olha lá de cima e fala assim, olha, estão tudo quebrado, estão tudo arrebentado, mas daí eu vou tirar soldado valente que vai matar leão, soldado que vai com a espada na mão, vai ser guerreiro, vai ser profeta. E a unção da promessa de Deus na vida de Davi, ela tem o poder de cativar aqueles que já perderam o ânimo para continuar na batalha. Estão tudo lá morto, estão tudo lá esquecido, ninguém acredita. Mas a unção de Deus na vida de Davi, aleluia, motiva aquele povo a se levantar e falar assim, olha, eu vou seguir ele, e nós vamos guerrear, e nós vamos conquistar. Andar que a subir de Naragai. Essa unção está sobre a tua vida. Essa unção de Deus está sobre a sua vida. Essa unção de cativar as almas, essa unção de levantar aquele que está caído. Ei, profeta Isaías capítulo de número 61 diz assim, e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregoar aos cativos, para dar vista aos cegos, para levantar os enfermos, para levantar os oprimidos e os caídos. Eu quero dizer para você, a unção de Deus está aí. Começa a fazer aquilo que Ele te chamou. Já foi dito aqui nesta noite, e de pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo. Essa unção está aí. Comece a usar ela. É a primeira unção. Davi agora sai da caverna e começa a dar prosseguimento na sua jornada. Agora ele se encontra com Saul. Tinha toda a oportunidade para matá-lo, tinha ocasião, mas ele só arranca uma orla da sua veste e mostra e diz assim, olha, hoje o Senhor poderia ter te entregado em minhas mãos, mas jamais eu tocarei no ungido do Senhor. Olha aí, mas só que a unção de Deus que está na vida de Davi, ela também tem mais uma virtude, que é a virtude de eliminar os seus inimigos sem com que ele lute contra eles.
Tem lutas que você vai ter que sacar da sua espada e vai ter que guerrear. Mas tem luta que está lá em Êxodo capítulo 14, verso 14. Estai quieto e vede o grande livramento. Porque nesta peleja você não vai ter que pelejar. O Senhor vosso Deus, Ele pelejará por vós e vós calareis. Agora a unção da promessa de Davi faz com que o seu inimigo caia diante dele. Meu Deus. Tem lutas, irmãos, que a gente vamos vencer nas palavras. Olha, aleluia. Vamos ter que argumentar, vamos ter que justificar. Aí tem luta que você vai ter que fechar a porta do seu quarto, entrar no meio do monte, vai ter que chorar e falar: Deus, me justifica, Senhor, diante dos homens, mostra que o Senhor é na minha vida, porque eu já não tenho mais palavras para argumentar, eu já não sei mais o que eu digo para que acreditem na minha palavra, mas Senhor, me justifica, e Deus te justificará sobre a face dessa terra. Aleluia. Manduia céu e der que andará suidará. Lavando que a céu e der e a calau entre vas. Demite a sub de calau séria. Demite a sebe de calavassi andará macio como um dia. Tem pessoas aqui de calavassu de calamandarai que tem lutado, tem falado, tem argumentado, tem feito tanta coisa para tentar se justificar, mas Deus já vem falando desde o começo do culto. Ele só está me usando para confirmar, dizendo que Ele está julgando a sua causa em teu favor. Deus, Ele está julgando a sua causa em teu favor. Você não vai ficar envergonhado nesse negócio. Deus vai provar que é na tua vida, que é mentira do diabo que você morreu, que é mentira do diabo que você caiu, que é mentira do Satanás que você perdeu. Ainda a promessa de Deus sobre a tua vida, ainda a chamada de Deus sobre a tua vida, ainda a unção de Deus sobre a sua vida. Saul morre, Saul se mata, Saul se perde no meio da jornada. Agora Davi continua a sua trajetória e ele vai para a oração, porque Davi não anda segundo a emoção. Davi poderia ter muito bem falado assim: olha, Saul morreu, agora pronto, agora o espaço está livre para mim, vou subir, vou reinar, vou fazer, vou acontecer. Mas ele dobra o joelho e fala: Deus, subo ou não subo? É o meu momento ou não é o meu momento? É a minha hora ou não é a minha hora? E Deus fala para ele: sobe, porque é tempo de eu te honrar. Há momentos na sua vida que você vai ter a vitória patente nos seus olhos, na sua frente, mas você ainda tem que falar para Deus: Deus, o Senhor está aí, o Senhor é comigo, está na minha hora, está no meu momento. Se Deus falar, vai, irmão, porque a vitória e a conquista e a honra de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Capítulo de número 2 de 2 Samuel, verso de número 4, diz assim: então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e informaram Davi que os homens de Gibeá foram os que sepultaram Saul. A segunda unção de Davi acontece no capítulo de número 2, porque agora Davi ele sobe para Jerusalém, sobe para Judá, para uma cidade. Deus fala para ele: olha, sobe para Judá, para uma cidade chamada Hebrom, e lá eu vou te honrar. Davi poderia muito bem falar assim: não, eu vou subir para Jerusalém, porque lá que o mistério acontece. Jerusalém é só o povo da elite, o povo abençoado. Mas Deus falou assim: não, eu quero te honrar em Hebrom. Eu quero te fazer rei em Hebrom. É em Hebrom que eu vou te exaltar, é em Hebrom que eu vou te dar um nome, é em Hebrom que eu vou derramar azeite sobre a sua vida, é em Hebrom que eu vou fazer com que todos vejam que eu sou com você. E há muitas propostas contra a sua vida, há muitas propostas: não, vai para cá, vai para lá, que lá você vai fazer sucesso, você vai ser bem, você vai prosperar. Mas Deus manda dizer para você: vai para Hebrom, vai para Hebrom, porque em Hebrom está a promessa de Deus para a sua vida. Quando Davi chega em Hebrom, todo mundo já está esperando ele e fala assim: é esse, é ele, é Davi, vamos ungir ele a rei. Essa unção eu chamo
da unção do reconhecimento. Porque chega um momento na minha vida que a gente fala assim, canta aquele louvor, eu acho bonito, irmão, mas em algumas partes eu não concordo. Eu falo assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Claro, porque nós não somos nada diante de Deus. Mas só que neste caso de Davi aqui, ele precisava ser reconhecido para que todos soubessem que a unção que estava nele era da parte de Deus. Era esse o reconhecimento que ele precisava. Não era que fosse, nossa, Davi é o cara, Davi é o bonitão. Não era isso. Ele precisava ser reconhecido que quem estava vencendo as batalhas por ele era Deus, que quem estava usando ele era Deus, quem estava fazendo na vida dele era Deus, era Deus, era Deus. É Deus que está na sua vida quando você pega o violão para tocar. É Deus na sua vida quando você pega o microfone para cantar. É Deus na sua vida quando você pega a salvinha e vai colher oferta na igreja. É Deus na sua vida quando você entrega o profeta na rua. Então para de ser metido, narizudo, achar que você é, que você tem, porque você não é nada. Deus é tudo na sua vida e ele vai ser reconhecido em você. Na calabra xandará, amando que a sério. Levanta a tua mão para cima nesta hora. Meu Deus está dizendo que ele está descendo uma unção de reconhecimento. Vou dizer da sua vida como disseram de Eliseu. Aí vai o homem de Deus, aí vai uma serva de Deus, aí vai o profeta de Deus, aí vai o santo homem de Deus. Receba a unção do reconhecimento da parte de Deus na sua vida nesta noite. Amanda que a subir de Naragai. Davi é reconhecido. Abadu que a sebe de Naragai. Remicho levanto que a sai. Labatsu colom de Astega. Remite a subir de Calabanto e Avassai. Remite a subir de Astega. Tem pessoas aqui nesta noite de Rassurimanto que os anos estão passando, decalaceiro, você está trabalhando, você está se esforçando, está lutando. Há quantos anos que você está namorado, mas parece que nunca chega, decalaceiro, amando o momento de Deus cumprir a promessa na tua vida, porque o homem não quer reconhecer que a chamada de Deus na sua vida não é sua, mas é do Senhor. Mas eu quero deixar uma palavra profética da parte de Deus para a sua vida. Esse é o ano em que a unção do reconhecimento ela desce na sua vida. Você já tinha promessa, mas o reconhecimento chega da parte daquele que te chamou. Mas a unção do reconhecimento ela traz mais responsabilidades, porque agora que Davi é reconhecido, as pessoas começam a olhar para ele com outro olho e começam a cobrar algumas atitudes dele. Meu Deus. Toda a unção de reconhecimento ela traz alguns deveres. Toda ação de reconhecimento ela traz algumas cobranças. As pessoas olham e falam assim, mas não é homem de Deus, mas não é serva de Deus. E muitas das vezes eu não entendia. Quando eu pregava, pegava o microfone, Deus usava, porque Deus usa, porque é Ele, a glória é dele. Aí chegava no outro dia, as pessoas ficavam, camarada aí, mas eu não sabia que eles estavam cobrando somente de mim aquilo que eles reconheciam que eu já era. Porque se estão olhando para você e esperando alguma coisa de você, é porque sabe que você tem para dar. Então, meu irmão, quando alguém for olhar para você, você não é homem de Deus, você não é servo de Deus, ele não está te humilhando dizendo que você não é, ele está confirmando que você é e que você precisa dar testemunho para ele. A sério, e eu não estava entendendo isso. Eu falando com Deus na madrugada, eu vou te mostrar, meu filho, é isso que está acontecendo. Mas se põe na posição, que eu vou te usar e o meu nome vai ser glorificado e as pessoas vão acreditar que eu sou na sua vida. Mas quando você corresponder, quando você corresponde com aquilo que Deus te usa, irmão, e é tão duro, quando Deus te usa aqui, você vence batalha aqui e você sai ali fora, você perde. As pessoas te vencendo aqui, Deus te usando, depois lá
você perde. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, é perdendo que se aprende a vencer. Você perdeu hoje, perdeu amanhã, mas Deus ele vai te dar a capacidade de você vencer essa batalha. Talvez você caiu hoje, você tropeçou e você falou assim: nossa, que situação complicada, que situação estreita, que vergonha. Mas você foi, caminhou mais um pouco, caiu. Mas vai chegar um momento que Deus vai firmar os seus pés na presença dele e você vai marchar para a glória do nome dele. Eu estou pregando para Davi nesta noite, que muitas das vezes foram usados por Deus, mas a sua trajetória de vida fez você cair, você caiu, e as pessoas apontam e falam: ah lá, não era um profeta, não era um pregador, não era um cantor. Eu quero dizer para você que Deus ele vai te levantar mais uma vez, mas dessa vez não é para cair, é para ficar de pé na presença dele. E agora as pessoas começam a dizer para Davi: Davi, e aí Davi? Porque nesse interim, agora um homem por nome de Eliabe, ou melhor, de Abner, ele se levanta, ele era o chefe do exército de Saul, se levanta, pega Isbosete, filho de Saul, e fala assim: olha, nós vamos constituir você rei sobre todo Israel, e Davi só vai ficar com Judá. E quando Davi fica com Judá, há uma pressão sobre ele, assim: e aí Davi, o que você vai fazer? Que atitude você vai tomar? Você só tem esse pedacinho, e aquele lá que nem tem a promessa tem tudo aquilo. Por quê? Que atitude você toma? E Davi não toma atitude nenhuma, porque ele sabe que no momento certo Deus vai o levar até o topo da sua promessa. Glória a Deus. Sabe, irmão, há momentos nas nossas vidas que as pessoas querem nos empurrar para frente da promessa de Deus. Vai. Mas Deus está falando: é tempo de você esperar. É tempo de você aguardar. É tempo de você deixar eu te tratar primeiro. Porque Davi, não pense você porque ele já tinha chegado sobre Hebron que ele já estava preparado. Não, porque mesmo depois que ele já estava sobre todo Israel, ele ainda não estava preparado. Haja vista que ele teve uma situação deplorosa. Mas quando ele estava em Hebron, Deus estava por 7 anos e meio tratando a vida de Davi. E Davi olhava de Judá e via Jerusalém e falava assim: é lá que eu quero estar. Mas Deus falou: é aqui que você vai ficar. Eu tenho aquilo lá para você, mas por enquanto você não aprender a lidar com isso daqui que eu te dei, eu nunca vou te colocar lá. Meu Deus. Ontem à noite Deus falou muito comigo, irmão. Não estou dizendo que eu sou especial não, porque Deus só fala comigo não. Deus falou comigo porque eu precisei ouvir a voz de Deus ontem. E Deus falou comigo: Felipe, como você quer ir para lá se você não está sabendo lidar com o que está aqui? Como você quer chegar lá se você não dá conta nem do que você está aqui hoje? Aí vem a palavra de Deus dizendo no meu coração: fica na posição em que foste chamado. Seja fiel no pouco, porque no muito Deus ele pode nos colocar. Aleluia. Mas muitas das vezes nós queremos avançar o farol de Jesus, alamando que a cega, queremos tomar posse de todas as promessas de uma vez só. Isso é perigoso, meu irmão. É a mesma coisa que você pegar um carro sem saber dirigir numa estrada em alta velocidade. Você vai pegar o carro, você vai ser tudo desgovernado e vai chegar a hora que você vai bater de frente com a muralha e você vai se estribuchar tudo. Por quê? Porque você fez uma função que ainda não era o seu momento de exercer. Nayando que a cega. Deus falando comigo, irmão. Essa palavra aqui eu estou transmitindo para você, mas essa palavra foi para mim. Deus falou para mim, falou: Felipe, isso daí não é só para você pregar aí bonitinho, não. Essa palavra é para você. Eu estou dizendo para você que eu tenho coisas para fazer, mas você ainda não está pronto. Deixa eu te tratar, deixa eu te lapidar, deixa eu te preparar. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite que é tempo de preparação de Deus na nossa vida. Deus já nos reconhece como seus céus, mas é tempo de Ele nos tratar para tomar posse da vitória completa. Deus tremendo. Mas agora Davi ele espera o tempo de Deus, e no tempo de Deus, a unção de Deus
de reconhecimento na vida de Davi, ela é tão forte que as pessoas que estão com os inimigos de Davi reconhecem que a unção que está em Davi de reconhecimento é tão poderosa que eles mesmos falam assim: olha, o negócio vai ser o seguinte, é inevitável. Desculpa. Uma hora ou outra, Davi, ele vai entrar na cidade e ele vai matar todo mundo. Então vamos fazer o seguinte: vamos nós matar Isbosete, vamos levar a cabeça para Davi. Por quê? Porque nós fazendo isso, nós matamos Isbosete e levando a cabeça para Davi, pelo menos nós se safamos, porque a unção de reconhecimento da vida de Davi era muito grande. Amando que a séria dai. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Que a promessa que está na sua vida é tão grande, a unção de reconhecimento de Deus na sua vida é tão grande, que tem pessoas tentando barrar aquilo que Deus te deu, tentando te parar, mas eles vão ter que reconhecer que Deus na sua vida, vão ter que fazer assim: olha, está aqui, a promessa é sua, tome posse, é a sua vez, é o seu momento, é a sua hora. Quantos acreditam nesta palavra, que chegou a sua vez, que chegou a sua hora, que é tempo da unção de Deus na sua vida? Mas espere o tratar de Deus na sua vida, espere Deus tratar o seu coração, porque o reconhecimento vem da parte de Deus. Agora Davi recebe a cabeça daquele homem e ele mata aqueles homens, porque Davi falou assim: vocês são traidores, vocês traíram ele, vocês também vão me trair. Então antes eu vou cortar o mal pela raiz. Na mão de Osiacandurá. Tem pessoas, irmão, que trilham um caminho de traição a vida dela inteira. Amando que a sério, mano, eu vou falar o que Deus está me mostrando. Lavanda caia sub de calavaça. Não é pessoas confiáveis. De calavaça sub de camando. Uma coisa, lavando que a sério, é uma pessoa dúbia, uma pessoa que manqueja na fé, uma pessoa que tem dificuldade para estar na presença de Deus. Mas outra coisa é pessoas falsas, pessoas que vêm com um caminho de traição. Ele peca ali, peca lá, ele destrói uma igreja aqui, destrói a igreja de lá, e vem andando, vem caminhando, vem trilhando caminhos. Mas Deus, ele tem te visto a sua caminhada, ele tem te visto, ele manda eu te dizer: se arrepende-te, humilha-te perante o Deus de Israel, porque o Deus de Israel, ele está com a mão estendida para te abençoar. Aleluia. Que a séria daí, mas não vai adiantar nada você ali destruir ali, depois jogar uma terra e dizer: eu vou para cá, que ninguém está me vendo, mesmo lá ninguém me conhece. Amando que a séria daí, mitre a sobre e vai. E nesse caminho ele vai destruindo vidas, pessoas, lares. Como um choi séria, lavando que a série manto, lavando que anduria sai, remincho, rementrevassia. Mas hoje Deus está dizendo nesta noite: é tempo de mudança para a minha vida, a vida do Felipe, é tempo de mudança para a sua vida que está aí. Ei, fala séria, talvez até hoje você foi um Jacó, que andou daqui para lá só suplantando, só aprontando, fazendo mal aqui, fazendo mal lá. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se você abrir o seu coração e guerrear pelas misericórdias do Senhor, aleluia, as misericórdias do Senhor é a causa de você não ser consumido, e Ele vai te transformar no Israel de Deus. Mas é necessário primeiramente que você se humilhe. Aleluia. Glória a Deus. Isso daqui que eu estou falando, irmão, porque Deus falou para mim dizer na noite de hoje. Não é nada planejado, não é nada do meu eu, não. Foi Deus que me mostrou. Davi agora tem a oportunidade de reinar sobre toda Israel. Toda Israel desce para Hebron para desfrutar da vitória de Davi, para glorificar Deus pela vitória de Davi. E ali o unge, em concordância com todos, ele rei sobre toda Israel. Pastor, olha Davi, desde o início eu vou ler o texto. Diz assim, no capítulo de número 4 do 2 Samuel: e ouvindo os filhos de Saul que Abner morreu, não, aqui, 5.
Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora sendo Saul rei, ainda sobre Israel, eras tu que fazias entrar e sair milhares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel. Louvado seja Deus. E assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram aqui, com a permissão do pastor. Quem está acompanhando essa unção aí está com U maiúsculo ou minúsculo? Aleluia. Glória a Deus. 5. Aqui está minúsculo. Ungido. Aqui no meu está maiúsculo. Aleluia. Aqui a subida de Naragaia séria manto. E ungiram a Davi, amando que a séria mando e a sai. Sabe o que eu entendo? Minúsculo ou não minúsculo? Eu entendo essa última unção que Davi recebeu como a unção do cumprimento da promessa. Aleluia. Davi teve uma trajetória, Davi teve um caminho, mas todo o caminho ele tem o seu ponto de início, de partida, e o seu ponto de chegada. Lamando que a séria mandura raia sai. Davi chegou no momento do ápice da sua chamada. Davi chegou no momento primordial da unção que Deus tinha para ele. Davi chegou no topo da unção que Deus tinha para a vida dele. Fica de pé em nome de Jesus. Mandura sai. Eu peço perdão pela hora, porque eu tinha que entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Lavando o que enturiavasse, lavando o que enturiavasse, acamando reavacia. Quantos? Canamandio serinai, mundo que enturava no céu. Você acompanha o violão, Corinho? Lavando o cienderrai, mundo a serinadaia sobre de calão. Namando que a sub de calabas. Namando ciender vaciada. A unção do cumprimento da promessa estava sobre a vida de Davi. Não entre colova chai. Deus está me dizendo aqui nesta noite que há algumas pessoas que vão receber essa unção do cumprimento da promessa na sua vida. Tem muita gente que diz que quem tem promessa não morre, mas eu quero dizer para você: quem tem promessa vê essas promessas se cumprir em nome de Jesus Cristo na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que nesta noite você vai ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida, e o azeite de Deus ele vai descer na sua vida. Aleluia. O azeite vai descer, o azeite vai descer. Não adianta você se esconder. O azeite vai descer, o azeite vai descer, o azeite vai descer. Não adianta você se esconder. O azeite vai descer. A fala sai. Aplauda o Rei Jesus. Deus está dizendo no meu coração: eu ia adorar Deus com um hino de corinho, mas só que Deus falou assim: não, Felipe, não vai por aquilo que você quer, não queira fazer bonito nada, lavando o que é sério, faça somente aquilo que eu estou te mandando. Na sub da Aragai, com a permissão do pastor, eu quero chamar aqui só para a gente orar, para encerrar. Lavando-se a camandria sai, pessoas aqui na frente
Remite a subir que querem receber as 3 unções da lei, a unção da promessa, da banda raçúria, a unção do reconhecimento e a unção do cumprimento da promessa, porque não adianta ter promessa para não ver ela se cumprir. Da banda subida e calabandara sai, remite a manto que é séria. Eu profetizo que eu e você vamos ver as promessas de Deus se cumprir na nossa vida. Queira o inferno ou não, nós vamos ver a promessa de Deus se cumprir. Lemente colova se acandara raçúria dai, remando que anderevana soria dácia, lavando de que enturevasse, remando que derracebe dará-se a candará. Derrasa, vem aqui à frente. Ele que a sube de calabandai, ele que a durinha séria. Deus está dizendo que está derramando esta unção nesta noite. Ele que a sube de que me dirá-se a candará. Ele entre foi séria. Deus está dizendo: receba agora a unção da promessa. Receba a unção da promessa na sua vida. Receba a unção da promessa na sua família. Receba a unção da promessa no seu casamento. Receba a unção da promessa no seu ministério. Receba a unção da promessa dentro do seu serviço agora. Receba a unção da promessa em nome de Jesus Cristo. Receba a unção do reconhecimento, para que seja reconhecido no seu trabalho, dentro da sua casa, para que seja a séria, reconhecido na igreja, em nome de Jesus. Receba o reconhecimento de Deus. Receba a unção do reconhecimento. Receba também a unção da promessa cumprida na sua vida. Alabantura e avácia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem me dado. Eu te louvo, Senhor. O Senhor realizou um sonho que eu tinha. Eu te louvo, eu te exalto porque o Senhor